Fala galera do YouTube, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo neste canal maravilhoso. Torcedor Inteligente Futebol Clube, o seu TIFC, beleza galera? Como vocês já sabem, meu nome é Pedro e estou hoje aqui diretamente do Centrão de Brasília, aqui no escritório de advocacia para o qual eu trabalho. Diretamente aqui próximo da Esplanada dos Ministérios, próximo do STF, do Planalto, do Palácio do Planalto e próximo do Congresso Nacional, tá galera? Aqui onde tudo acontece, as decisões no Brasil. E bom galera, hoje eu vou falar aí do fantasma da Série B, né? Vou dar aqui minha opinião e fazer aqui um apurado aí que eu vou trazer aqui sobre os dirigentes brasileiros, né? Os dirigentes aí, eles não conseguem aprender com os erros dos seus adversários, né? E aí eu vou trazer justamente isso, tá? Então vai ficando comigo aí até o final do vídeo, tá, galera? Hoje vamos fazer aqui um apurado aí das 10 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Eu acho que é a primeira vez que eu vou falar estritamente aqui de campo e bola. Não tanto, mas vou trazer sim um pouco de campo e bola hoje, porque eu também gosto de abordar sempre as falhas aí dos nossos dirigentes, tá? E como eu vou falar aqui, eles não conseguem aprender com os erros dos seus adversários, tá, galera? Então, vai deixando o like aí, beleza? E fica comigo até o final desse vídeo para você entender essa visão aí que eu vou te passar hoje, tá? E bom, galera, eu vou começar falando aqui justamente sobre essa questão aí dos dirigentes não conseguirem aprender com os erros dos seus adversários. E bom, eu vou usar aqui como exemplo, galera, o Atlético Paranaense do ano passado, tá? Sim, Atlético Paranaense do ano passado. Nas 10 primeiras rodadas, galera, o Atlético Paranaense somou 18 pontos. Até a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense era o quarto colocado, tá? E somava 18 pontos em 30 possíveis, tá? Ou seja, o Atlético Paranaense, nas 10 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, ele teve um aproveitamento de 60% dos pontos, tá? Conquistou 60% ali dos pontos possíveis, tá, galera? Mas, nas 28 rodadas seguintes, ou seja, nas 28 rodadas após a 10ª aí, até o final do campeonato, né? O Atlético Paranaense somou apenas 24 pontos, galera. Sim, ele somou apenas 24 pontos em 84 possíveis, tá? Um aproveitamento aí abaixo de 30%, galera. Então, assim, o Atlético Paranaense, no início do campeonato, voou, ganhou, né? Teve aí um bom aproveitamento e se mantivesse até caindo aí um pouco esse aproveitamento de 60 para uns 48%, 47, 45% dos aproveitamentos dos pontos, o Atlético Paranaense ele não tinha sido rebaixado, tá? Mas aí nas 28 seguintes caiu para menos de 30 e aí foi rebaixado ali na última rodada com a combinação ali de resultados e tá lá na Série B hoje. Também de novo fazendo os mesmos erros do ano passado, não está fora do G4 neste momento. Então o Atlético Paranaense está sofrendo para subir aí para a Série A, beleza? E assim, qual que é o paralelo que eu faço, galera? O Atlético Paranaense no ano passado, eles tiveram 7 técnicos, tá? 7 técnicos, tá aqui, vou deixar aqui essa informação do Transfer Market, tá aqui no link na descrição também. Então, olha só, 7 técnicos, tá? Começou lá com o Osório no início do ano e acabou com o Lúcio Gonçalves, tá, galera? E nesse meio tempo aí teve um uruguaio que veio também, o Cuca. Então, assim, o Atlético Paranaense teve 7 técnicos no ano passado. E aí, galera, assim, o esporte, que eu vou falar que para mim o esporte, vou começar com o último, né? O esporte para mim já pode planejar aí o próximo ano lá na Série B, tá? Não tem como mais, na minha opinião. Ah, mas só é 10 rodadas, galera. O time tá com 3 pontos e está indo pro quarto técnico. Quarto técnico na temporada, tá? E aí, assim, se o Atlético Paranaense, que teve 7 técnicos e não conseguiu se salvar, o Sport está indo no mesmo caminho, no quarto técnico no ano e provavelmente
com toda certeza aí vai jogar a Série B o ano que vem, porque apesar da paralisação, galera, que vai ter aí praticamente 30 dias aí o campeonato parado, apesar desta paralisação, o nível, a curva de crescimento, a curva de conhecimento do técnico que chegar agora ainda vai ser muito pouca, tá? O cara ele não vai conseguir dar ali um padrão de jogo, até porque não vai ter jogo, ele só vai treinar e a gente sabe que jogo amistoso e jogo à vera é muito diferente. Então, assim, o técnico que chegar, apesar dele ter tempo de treinamento, ele não vai ter tempo de colocar as ideias dele em prática no jogo à vera ali, no vamos ver mesmo. E aí, muito daquelas coisas que ele treinou, que ele vai tentar impor ali para os seus jogadores, talvez na hora do vamos ver, não vão ser abstraídas pelos jogadores e colocadas em práticas, tá? Porque o adversário ali vai impor muitas dificuldades e aí é que a gente vai ver se a ideia do treinador ela vai ser boa ou não. Então, assim, o Sport ele está fazendo a mesma coisa que o Atlético Paranaense fez o ano passado e vai cair, galera, tá? Vai cair, na verdade, se eu fosse o dirigente do Sport, eu já estava planejando a Série B o ano que vem, porque não vai ter como, ainda mais com essas decisões aí estapafúrdias aí do dirigente megalomaníaco. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo aí da megalomania dos dirigentes, dá uma conferida lá. Beleza, galera? E assim, o Juventude também tá indo aí pelo mesmo caminho, né? Já tá no segundo técnico na temporada e provavelmente também vai cair, tá? E tá ali com uma pontuação ali até boa. Se você pegar a tabela do ano passado, essa aqui que está aqui em cima, se você pegar a tabela do ano passado e comparar com a tabela desse ano, as 10 primeiras rodadas você vê até que o Fluminense, que era o último ali, estava com uma pontuação mais próxima do décimo colocado do que hoje, né? E se você vê ali do décimo colocado hoje, na tabela de hoje, né? Essa aqui que está aqui embaixo, 2025. Na tabela de hoje, o décimo colocado hoje tem 15 pontos, o Sport tem 3, e ali vem o Santos, o Juventude com 8, o Vasco com 10, o Fortaleza com 10. Então, assim, a coisa nesse ano tá mais, vamos dizer, mais próximo, né? Duas rodadas aí pode mudar muita coisa nessa zona de rebaixamento. Mas assim, falando do Santos e do Juventude especificamente, eles também estão cometendo aí os mesmos erros do Atlético Paranaense, né? Trocando de técnico toda hora, não dando tempo, né? E o dirigente do Santos, ele é o master aí da megalomania, né? O cara na rodada 1 deu aquela entrevista lá, depois da derrota contra o Vasco, e aí você já vê ali, já é uma premonição do que pode acontecer com o clube, né, galera? Então, assim, torcedor santista, fica de olho, porque a coisa no Santos não vai ser fácil, mesmo com o Neymar, com o Roleza, com o Barreal, o investimento que foi feito aí, mas o Santos investiu do meio para frente e esqueceu que o time é composto por zagueiro, volantes e atacantes, né? E aí, meio-campistas, e aí eles contrataram só atacantes, esqueceram da zaga, esqueceram do meio de campo ali, da volância, apesar de ter trazido o Zé Rafael, mas o Zé Rafael já numa queda física aí, não vai conseguir entregar muito. Enfim, o bom do Santos é que só tem um Campeonato Brasileiro, né, galera? Então, assim, dá para dar o gás ali e tentar salvar. O Juventude eu acho que esse ano não vai dar certo, vai cair. Agora falando de Fortaleza, Vitória, o próprio Inter que está aí, né? O São Paulo e o Ceará. Bom, galera, o Ceará, eu vou abrir aqui um parênteses no Ceará porque o Ceará manteve o técnico e o Ceará está fazendo bons jogos fora de casa, conseguiu pontos aí improváveis, então se eles continuarem nessa toada aí, e eles estão com aproveitamento de 50%, né, galera? Eles, em 30 possíveis, 33, né? Vamos colocar aí porque foram 11 jogos, mas para arredondar aqui a conta, em 30 pontos possíveis eles fizeram 15 e conseguiram pontos fora de casa. Então, se continuar nessa toada aí, eu acredito que o Ceará vai conseguir se manter, assim como o Mirassol, tá, galera? Eu não falei do Mirassol, mas o Mirassol aí, que talvez fosse um candidato para muitos no início do campeonato,
surpreendeu muita gente e eu acho que vai se manter, tá? E aí, falando de São Paulo, o São Paulo tem empatado muito, né? Então precisa começar a ter vitórias, né? Porque com se manter esse aproveitamento aí abaixo de 50%, corre o risco, né? Vai chegar ali nas últimas rodadas precisando de resultado. Então o São Paulo precisa começar a vencer e não empatar, tá, galera? E falando também aí do Inter, eu acho que o Inter vai engrenar aí, teve umas lesões aí, né? Mas também o Inter tem um elenco mais curto e divide a atenção com a Libertadores. Então, quanto mais tempo o Inter ficar na Libertadores, tendo que dividir aí a atenção entre Libertadores e Campeonato Brasileiro, eles vão sofrer no Campeonato Brasileiro, assim como o Fortaleza, tá, galera? O Fortaleza, sempre nesses últimos tempos aí que ele vem participando de competições da Conmebol, sempre que eles têm que, nesse primeiro semestre, quando eles dividem a atenção entre o brasileiro e a competição internacional, o Fortaleza sofre. Então, quanto mais tempo o Fortaleza passar na Libertadores, vai complicar no brasileiro, tá? Então, assim, o Fortaleza ele ainda não aprendeu, pelo menos ainda não conseguiu, né, colocar em prática ali você se manter na competição internacional como a Libertadores e ter um bom desempenho no Campeonato Brasileiro aí, pelo menos no início, né? Você vê no jogo aí contra o Flamengo, eles jogaram com o time reserva, né? E aí tomou essa sacolada do Flamengo. Então, o Fortaleza ele sofre muito com essa relação. Porém, e o Vitória, galera, é um caso à parte aí também, porque aí vai ficar agora no Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, mas o Vitória, pelo menos, tomou a decisão correta de manter o técnico. E pelo menos, pelo que eu pesquisei aqui, eles não estão indicando que vão demitir o Carpini. Então, assim, galera, com relação ao Vitória e ao Fortaleza, ao próprio Inter e o São Paulo, se eles manterem o técnico, a chance desses times não sofrerem é muito maior do que a do Santos, a do Sport, né, a do Juventude, que trocou de técnico. Então, assim, por que isso acontece, galera? O falso 9, tá? Quem quiser dar uma conferida lá, ele fala isso direto nos vídeos dele. No vídeo dele lá, o falso 9, o Vitor lá. Tá, galera? Quem quiser fazer análise tática, dá uma olhada lá que ele é muito bom. Eu acompanho muito, tá? E o que ele fala? Ele fala que os técnicos, eles têm uma curva de aprendizagem com relação ali ao elenco, com relação ao próprio clube, né, as coisas internas do clube, a relação com o dirigente. Então, assim, tudo isso é uma curva de aprendizado. E quando você demite um técnico, você interrompe essa curva e você vai iniciar outra, trazendo outro técnico, entendeu? Então, assim, o técnico novo que chega, ele ainda vai ter que se ambientar com relação ali a estrutura do clube, com relação à relação com a diretoria, vai ter que se ambientar conhecer, na verdade, não é nem se ambientar, mas conhecer os jogadores, conhecer da forma com que aqueles caras jogam, tentar aplicar uma forma de jogo adequada ao elenco, que não foi ele que montou. Então, assim, tudo é interrompido, galera. Tudo é interrompido. E pra você ver, o Sport demitiu um técnico com 20 dias. O Pepa, que estava há mais tempo lá, cento e tantos dias lá no comando do Sport, provavelmente ele teria mais condições melhores de, nessa pausa agora de 30 dias, dar um padrão de jogo para o time e tentar fazer o time jogar melhor do que o técnico que vai chegar agora, entendeu? E aí muda comissão técnica, muda preparação física, jogador estoura, o elenco do Sport não é um elenco muito bom e é um elenco curto. Se perde um jogador, eles, né, degringola a coisa toda que já tá degringolada, né, galera? E assim, falando especificamente desses times que sobem de Série B e que vêm para a Série A, eu não consigo ainda entender como que dirigentes de futebol ainda não conseguiram captar uma coisa, principalmente o futebol brasileiro. Galera, hoje o futebol ele é muito físico, tá? E aí o dirigente que sobe de Série B para Série A, o cara me vai lá e contrata um monte de veterano. Me contrata jogador, um monte de jogador ali de 28, 29, 30, 31 anos. Apesar assim, dependendo do atleta, o cara que tá com 28, 29 anos, ele ainda tem muita lenha para queimar. Mas assim, o cara que já passou ali de 30 anos, cara,
ele já não tem mais a condição física para aguentar o futebol hoje do jeito que é. Então, assim, e além de tudo isso, corroborado com isso, eles vêm com um treinador que às vezes o cara não monta o elenco, não faz nada, né? Ele chega ali com o campeonato em andamento e aí o cara ele não consegue dar um padrão de jogo e perde nessa questão física. Então, assim, na minha opinião, hoje, um time que vem de Série B para Série A, ele tem que montar um time físico, tá, galera? Um time que aguenta correr, um time que aguenta fazer pressão, marcar sob pressão, e um time, principalmente um time que não... os jogadores ele não precisam ter muito, vamos dizer ali, ele não precisa ser um exímio passador, um exímio, aquele cara que tem boa relação com a bola. Ele precisa ser um time totalmente vertical e um time que marque, galera. Um time que corra e marque em cima, tá? Fazendo uma defesa sólida a partir do ataque, entendeu? E você só vai conseguir fazer isso hoje num campeonato de 38 rodadas se você tiver um elenco jovem, tá, galera? Um elenco jovem. Para você ver aí, o PSG, a média de idade do PSG é 25 anos e os caras foram campeão da Champions, conquistaram a Tríplice Coroa, né? E você vê o Vitinha lá, por exemplo, o Vitinha jogando ali no meio de campo do PSG, parecia que ele era 3, 4 jogadores ao mesmo tempo, entendeu? E os times brasileiros hoje, eles precisam se atentar para isso. Principalmente esse time que vem de Série B para Série A, que o orçamento é baixo, o cara às vezes olhar para um mercado de jogadores ali sub-25, sub-26, mas jogadores físicos, jogadores que aguentam correr, que tem um porte físico, que aguenta 38 rodadas e que consiga imprimir um jogo de intensidade durante 90 minutos, vai ser sim um diferencial, tá, galera? Então eu acho que esses times menores, eles precisam se atentar para isso, trazer um técnico que consiga fazer com que o time ele seja um time físico, ou seja, a marcação do time não tem que ser aquela marcação ali que cerca, sabe? A marcação, vamos dizer assim, mais zonal, mas uma marcação individual, uma marcação que os caras sejam chatos, sempre tenta tocar na bola, ou seja, vai ser um time muito faltoso, um time ali às vezes que toma muito cartão amarelo, mas um time físico. Eu lembro do jogo do Bragantino contra o Flamengo na época do Sampaoli. Galera, o Bragantino não deixou o Flamengo jogar. E era o Bragantino do Pedro Caixinha. E vai pegar a média de idade daquele time lá. Entendeu? A média de idade do Bragantino é 23, 24 anos, galera. Então, assim, e o Bragantino se mantém na Série A. Será por quê? Entende? Será por quê que o Bragantino consegue se manter na Série A? E o Bragantino sucessivamente vem fazendo times físicos e que aguentam botar intensidade no jogo durante 90 minutos. E aí você vê um Sport, você vê o próprio Santos, você vê o Juventude, você vê aí o Fortaleza. O Fortaleza, a média de idade do time do Fortaleza é muito alta, tá? É acima dos 30 anos. Então, assim, na minha opinião, o dirigente brasileiro ele tem que se ligar nisso, porque se continuar fazendo time em volta de jogadores veteranos, vão continuar sofrendo, tá? E pensando nisso também, se você vê, eu dei o exemplo do Bragantino, né? Se você vê aquele time do Bragantino do que jogou aquele torneio contra o São Paulo, era um time extremamente físico, aquele time do Pedro Caixinha era extremamente físico. Apesar de ter sofrido no final ali, mas no final ali os caras conseguiram manter essa intensidade e se manter na Série A. Você vê que o time do Bragantino tem ali o Sacha, que é um pouco mais velho, mas o resto ali, galera, é todo mundo molecão que corre pra caramba e que vai e volta, marca lateral. Enfim, intensidade lá em cima durante os 90 minutos. E aí você vê um time, por exemplo, como o Fortaleza, montando um elenco em cima de veteranos. Entendeu? E tendo que se dividir em duas competições. Então, na minha cabeça, o dirigente brasileiro ele precisa se atentar para isso. E o clube que está vindo de Série B para Série A, se eu sou o dirigente esportivo de um clube desse, eu montaria um time. Claro, eu teria ali um veterano e tal, mas não para ser titular. Seria para jogos pontuais, tá? Dependendo do jogo, mas eu faria um time muito parecido com o que o Bragantino faz, tá? Para esses caras jogarem um jogo lá em cima, 90 minutos de marcação chato e jogo de intensidade, galera. Porque aí você consegue surpreender o seu adversário.
jogando a poucos toques, por exemplo, se tomou a bola ali, fazer uma marcação de bloco médio alto, onde você toma a bola próximo do gol, com 3 toques você tá na cara do gol, entendeu? Então você fazer um time para chegar na cara do gol a 3 toques é muito diferente de você fazer um time que sai construindo lá de trás, ou então um time que só se defende em bloco médio baixo, que na hora do e vai ter que ter contra-ataque para os caras correr 30, 40, 50 metros de campo. Então, assim, é muito diferente você montar um time dessa forma, tá? E aí, em cima disso, você vê que os dirigentes brasileiros eles não aprendem. Ano após ano, os times que sobem de Série A, de Série B para Série A, os caras, eles insistem em fazer um time em volta de veteranos, tá? E aí, dá nisso daí, galera, tá? Dá nisso daí. Sofre o Campeonato Brasileiro, porque hoje o campeonato ele é intenso, apesar de que no Brasil ainda seja menos intenso do que na Europa, mas aqui joga com certa intensidade sim. E o time que tem muito veterano sofre. E por isso eu acho que o Fortaleza vai sofrer esse ano. Quanto mais tempo ficar na série, lá na Libertadores, vai sofrer e pode se complicar aí, tá, galera? E assim, rebaixamento pro Fortaleza hoje seria também trágico, igual foi aí pro Atlético Paranaense, porque vai interromper aí muitos anos de uma ascensão do clube, né? Uma subida de receita, subida de um time consolidado em Série A. Então, quando cai para a Série B hoje, não tem mais aquela questão de que você fica com um ano ali, né? Se você ficar um ano na Série B com o mesmo direito de transmissão, né, pago pela TV do ano que você estava na Série A, então assim você cai, você vai o seu faturamento vai lá para baixo e complica tudo. Então assim, Fortaleza, próprio Santos aí, galera, na minha opinião, o Santos vai brigar para não cair até o final. O Vasco, que eu não falei, tá? O Vasco também já tá no segundo técnico. Eu acho também que o Vasco vai sofrer sim, ainda mais porque trouxe um técnico que demora para ajustar o time, demora para o time engrenar ali, tá? Então, assim, fiquem de olho, tá? Nos seus dirigentes e deixa aí nos comentários para mim se você concorda comigo, se montar um time aí sub-26 com poucos veteranos seria assim, uma solução para esses clubes aí, tá, galera? E essa é a minha opinião aí, minha análise sobre as 10 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. E esses times aí que estão na parte de baixo da tabela, eu acho que eles vão ficar aí até o fim do campeonato e na minha opinião, vai ser decidido sim, igual o ano passado, na última rodada ali, por questões de resultados ali na última rodada para ver quem não vai cair, tá, galera? E é isso, eu vou ficando por aqui. Me ajudem a fazer esse canal crescer, tá, galera? Se inscreva, deixa o like, tá? Deixa o seu like, é muito importante para nós o seu like, beleza? E se você quiser em conhecer quem é Luiz Campos, tá? O cara que montou o time do PSG aí, sub-25, e por que que ele faz isso, tá? Tá aqui o vídeo sobre ele, dá uma conferida lá, deixa o like lá no comentário, se inscreva no canal, e é isso, galera. Tamo junto e até a próxima.